Não, não deste último carnaval, mas não sei por que este me transportou para minha infância e para as quartas-feiras de cinza nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com o véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se cega o carnaval, até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava, como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate, como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas, como se vozes humanas, enfim, cantasse a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. Meu. Restos de Carnaval, Clarice Lispector. E é com este clima melancólico de quartas-feiras de cinzas, que de certa forma representa o vazio, o fim, que eu, Edila Medeiros, inicio uma resenha oral sobre a crônica Resto de Carnaval de Clarice Lispector. A narrativa é contada em primeira pessoa e é uma memória da autora quando ela tinha 8 anos. Quando criança, ela ansiava por curtir os dias de folia do carnaval. Então, ela ficava no sobrado de sua casa, olhando a alegria de outras pessoas curtindo o carnaval. E nesta época, ela recebia apenas um lança-perfume e confete. E era com isso que ela se contentava. Porém, ela tinha uma mãe doente, e aí que se desenrola o drama da história, porque é uma crônica que tem uma carga emocional muito grande, e ela não podia, de certa forma, festejar, porque toda a atenção da casa era dada à doença da mãe, e essa ânsia por curtir o carnaval da criança era deixada de lado, deixado à margem. Então, Clarice, certa vez, estava na casa de sua colega, e a mãe dessa colega, da amiga dela, comprou papel crepom para fazer uma fantasia de rosa. E acontece que Clarice, ela acompanha todo o processo da montagem da fantasia de sua amiga e, contemplando ali, ela anseia, ela deseja profundamente em seu íntimo que também ela pudesse ser fantasiada daquela forma. E acaba sobrando papel crepom, e a mãe da amiga dela resolve então fazer também uma fantasia para a menina de 8 anos. Meio que respondendo aquele grito mudo, parece até paradoxal, e de Clarice, da menina de 8 anos, querendo ali ser outra coisa que não fosse ela mesma naquele momento. Então, Clarice, ela se vê nessa divisão de sentir alegria e ao mesmo tempo de lembrar o estado de sua mãe e sentir tristeza. E é aí que entra um conflito. Quantas vezes você, já se viu em algum momento sentindo alegria e tristeza ao mesmo tempo? A alegria, por exemplo, é de seguir seu sonho e deixar quem você ama ali na sua cidade de origem. Ou ainda mais a alegria de uma mãe de ver seu filho abrindo asas e voando, e ao mesmo tempo com medo do mundo devorá-lo. E a alegria de uma criança que começa a engatear e de repente cai. E daí não quer se levantar novamente para dar os próximos passos. Então, nessas situações, a gente também vive a coexistência desses sentimentos opostos que Clarice, que a menina de 8 anos viveu ali naquele momento. Mas a alegria de Clarice quando viu que
ela também poderia ser fantasiada. Só aumentou. E daí, porém, a mãe dela piora. Quando a mãe dela piora, ela é mandada para comprar um remédio na farmácia. E é perto da hora dela sair montada para curtir o dia de folia. Só que nisso ela vai depressa. E ela não, enquanto ela está indo, ela vê aquelas pessoas curtindo e ela pensa que aquele poderia ser o momento que ela também poderia estar ali curtindo. E o que é que acontece? Ao mesmo tempo, ela pensa na mãe dela. E daí, ela não está totalmente montada. Falta a maquiagem que tanto ela desejava. Ela fala em um momento, vou ler aqui um pedacinho. Nesses 3 dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da meninice. Aqui dá pra ver que a rosa da fantasia também representa uma mudança daquela menina de 8 anos, vulnerável, frágil, para se tornar uma mulher, digamos assim. Então, aquele anseio de mudança era um deixar de ser criança, como também se revela no início da crônica, como se, enfim, o mundo se abrisse de botão, que era uma grande rosa escarlate. Então, é esse desabrochar. A crônica ela traz também essa metáfora, a transformação, a metamorfose, o desabrochar, quando ela fala que queria se ver em outra coisa que não fosse ela mesma. Então, uma coisa interessante que ela fala das máscaras. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se o mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois era essencial para mim. Então, esse carnaval, quando ela fala que esse carnaval, no início, quando eu li, era meu, e ela repete meu, ela dá ênfase, é que esse carnaval seria a realização desse sonho, da fantasia, da mutação, e a oportunidade, né, de ela se ver de outra forma, e dela ascender, crescer, né, de ser enxergada como na puberdade, como mulher. E daí ela ia ter visibilidade para ela. Porque quando ela é menina e a atenção da casa toda, né, do drama familiar, muitas vezes está voltada para a mãe por questão da doença, ela também se vê, de algum modo, os seus desejos, suas vontades, sendo negligenciadas por um motivo maior. E daí ela tem essa ideia também que, ao ser enxergada como adulta, né, que a adulta é representada não pela fantasia, mas pela a descrição que ela faz, né, da maquiagem, esse desejo, ela enxerga a possibilidade ali de suas vontades ser atendidas naquele momento. Então, o que restou do carnaval? Então, depois que ela vem trazendo o remédio da mãe, tudo se acalma, ainda dá tempo dela ir curtir o carnaval, porém o ânimo não é mais o mesmo. Ela se sente mal pela questão da sua mãe e
Parece que as ruas, elas não têm mais cor. E daí ela sai, não montada, somente com a fantasia. E ela se desanima. E alguma coisa dentro dela morre. Aquela euforia, o êxtase que antes habitava nela, se esvai. Não existe mais. Então, ela consegue sair para o carnaval, mas alguma coisa morre, porém há uma solução no final. Há uma salvação, na verdade. E ela fala assim, o último parágrafo da crônica. Só hora depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz. Esse menino muito bonito parou diante de mim, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defruntando, sorrindo sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido. Eu era assim, uma rosa. Então, quando ela fala que ela sim era uma rosa, apesar de não estar toda montada como ela desejava, de estar apenas com a fantasia, este momento que o menino vem de contra ela, e daí ela se auto-revela que sim, houve o desabrochar, e ela, apesar de ter 8 anos, ela se considerava uma rosa, ou seja, alguém que não era ela mesma, e que a ideia que ela tinha de não ser percebida como ela era, e a ideia que ela alimentava, né, de fantasia, que alguém reconhecesse isso nela, deu certo. Então, restos de carnaval. O que há no vazio? O que há quando não se espera mais nada? Porque resto de carnaval, ao contrário da palavra carnaval, traz um sentimento de fim, né? De que alguma coisa ali se esvaiu, que depois de tantas festas, depois de tanta animação, chegou o momento de um descanso, de parar. E aquele carnaval foi diferente para aquela menina de 8 anos, porque pela primeira vez ela se deu a ele como ela queria, não exatamente da forma que era para ser, de como ela imaginou na cabeça dela, mas ela teve a experimentação de pequenos desejos alimentados, supridos. Então, fica uma certa reflexão, a experimentação de vários sentimentos opostos dentro do nosso ser, o mascaramento, somos nós mesmos 100% do tempo, ou nós ficamos mais à vontade com sendo outra pessoa que não seja nós, ou assumindo outras fantasias. O que resta quando a luz apaga? Quando as pessoas vão embora? Quando as cortinas se fecham? Quando a banda para de tocar? O que resta? Resto de carnaval. Clarice Lispector.